Olá, meus irmãos e irmãs, mais uma vez estamos aqui para partilharmos esta palavra de Deus, palavra que nos faz erguer cada dia, palavra que nos levanta, que nos dá ânimo, nos dá coragem para seguirmos adiante. Por isso esta palavra, ela vem de encontro a cada um de nós, a cada dia. Então Deus fala comigo, fala contigo, fala com cada um de nós. Ouçamos o Santo Evangelho de hoje. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Antes que essas coisas aconteçam, sereis presos e perseguidos, sereis entregues às sinagogas e postos na prisão. Sereis levados diante de reis e governadores por causa do meu nome. Essa será a ocasião em que testemunhareis a vossa fé. Fazei o firme propósito de não planejar com antecedência a própria defesa, porque eu vos darei palavras tão acertadas que nenhum dos inimigos vos poderá resistir ou rebater. Sereis entregues até mesmo pelos próprios pais, irmãos, parentes e amigos, e eles matarão alguns de vós. Todos vos odiarão por causa do meu nome, mas vós não perdereis um só fio de cabelo da vossa cabeça. É permanecendo firmes que ireis ganhar a vida. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, a palavra de Deus hoje vem de encontro a cada um de nós, nos alertar para que a nossa perseverança não seja retirada diante das provações, diante das perseguições, diante daquelas pessoas que não irão gostar de nós porque somos de Deus. É interessante o que Jesus coloca para nós neste Evangelho, que nós seremos entregues, nós seremos denunciados, né? Isto aconteceu lá com a comunidade primitiva, acontece hoje também conosco, que esse estado, né, constante de perseverança nossa pode ser retirado diante da provação, diante de algo. E nós vemos neste Evangelho também a assistência de Deus. Deus que está conosco, Deus que está ao nosso lado. Quando Jesus diz para mim que quando eu for perseguido, preso, levado às autoridades, então ele diz assim: esta será a ocasião em que testemunhareis a vossa fé. É exatamente diante da provação, é exatamente diante das angústias, exatamente nos momentos mais difíceis que nós então daremos o testemunho da nossa fé. É fácil crer quando tudo vai bem na nossa casa. É fácil crer quando a nossa vida está muito bem. Mas e quando estamos diante das provações? E quando estamos diante dos desafios da vida? Somos chamados a crer. E é neste momento que testemunharemos com as palavras do próprio Deus, porque Ele vai pôr estas palavras nas nossas bocas. Então peçamos ao Senhor sempre esta graça, né? Servir a Deus é passar pelo caminho de Deus. Então Jesus diz: eu sou o caminho, então é por Ele que nós vamos passar. E Ele passou por esta via do sofrimento, da dor, da angústia, mas venceu. Por isso que Jesus, Ele vai falar que nenhum só fio de cabelo da nossa cabeça cairá sem que Ele esteja ali atento. Então, em todos os momentos da nossa vida, Deus está atento. Deus não dorme. Ele está sempre atento na nossa caminhada. É bem verdade que teremos perseguições, teremos momentos difíceis. E aqui Jesus deixa bem claro, e às vezes isso vai partir exatamente de pessoas próximas da gente.
Quantas pessoas não são perseguidas dentro da própria casa porque tem fé, porque vive a fé? Quantas pessoas a família reclama porque vai para a igreja todo dia? Ah, para que ir para a igreja todo dia? Às vezes é o marido que reclama, é a esposa, é os filhos, são os pais. Ah, por que vai para a igreja todo dia? São essas as perseguições que nós sofremos no nosso dia a dia. Talvez a gente não tenha aquela perseguição do martírio, aquela perseguição que nos leva, né, a um tribunal por causa do nome de Jesus, mas às vezes nós temos pequenas provações que às vezes nos tiram realmente do sério. Até desanima a nossa caminhada de fé. Porque às vezes eu falo assim, eu rezo tanto pela conversão do outro e ele não se converte. Só fica me criticando. Louvado seja Deus. Se estás sendo criticado é porque estás no caminho correto. Então não tenha medo de testemunhar. Veja que Jesus ele é bem claro, né? É permanecendo firmes que ireis ganhar a vida. É permanecendo firmes. Ou seja, em momento algum devemos nos abalar. Nós temos que permanecer firmes. Temos que estar enraizados, porque diante das provações, diante das tentações, nós estamos ali firmes, como uma árvore que finca as suas raízes para suportar o vento, a chuva, as tempestades, mas ela permanece ali firme, de pé. Nós também somos chamados a isso, a permanecermos firmes na nossa caminhada, para chegarmos um dia à vida eterna. Não podemos vacilar, não podemos nos dar por vencidos, não podemos entregar os pontos. Precisamos sim, cada dia, fortalecer cada vez mais a nossa fé. Pedir ao Senhor a graça de vivermos a fidelidade. Pedirmos ao Senhor a graça de estarmos presentes a cada momento diante dEle, com a nossa vida, com nossa pequenez, com nossa miséria, mas estarmos ali ao lado do Senhor. Então, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, olhemos para a nossa vida hoje e coloquemos-nos diante do Senhor nessa firme esperança de que um dia alcançaremos a vida eterna. Vamos rezar, vamos pedir a Deus que nos ajude nesta caminhada e fortaleça toda a nossa fraqueza e nos dê a graça de estarmos sempre junto a Ele. Senhor Jesus Cristo, Deus de amor, de bondade e de misericórdia, olhai para nós, Senhor, olhai para a nossa fraqueza, para a nossa miséria, e dai-nos a graça de perseverarmos, mesmo quando a tempestade soprar contra nós, mesmo quando a doença assolar nosso corpo, mesmo quando as nossas finanças não estiverem muito boas, mesmo quando o nosso emprego não estiver muito bom, mesmo quando a nossa vida estiver revirada, nós sabemos que Tu estás conosco, Senhor. Então nos dê a perseverança de crer sempre. Precisamos permanecer em Vós, porque Tu, Senhor, permanece conosco sempre, mas nós precisamos permanecer contigo sempre. Permanece conosco, Senhor, hoje e sempre. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pelas mãos de Maria, Mãe de Deus e nossa Mãe, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem em paz, fiquem com Deus.